Fala aí, minha gente, mais um podcast nessa tarde de segunda-feira. E aí, como vocês estão? Tudo beleza? Pois é, a gente tem aí o intuito de trazer personalidades sempre aqui para bater aquele papo gostoso aqui no podcast. Pode contar tudo. E você aí que está acompanhando aí esse programa, você pode seguir a gente, você pode ir lá no sininho, né? Você pode compartilhar. Eu quero dizer que é uma satisfação muito grande, né, estar falando com você. Quero agradecer aqui a Webnet Internet, que patrocina esse podcast. Quero aqui agradecer a Claudemíria, que está aqui na parte técnica. Tudo prontinho para começar, Claudemíria? Tá? O clima tá gostoso hoje, né? A Claudemíria que ajuda aqui a ajeitar o nosso podcast aqui, a nossa salinha. E hoje estou recebendo aqui uma honra, recebendo aqui a Cristina Niclotti. É Tânia Cristina. É Tânia Cristina, né? O nome composto, né, Zé? É verdade, é dois nomes. Dois nomes. A turma mais da infância conhece de Cristina e o pessoal da enfermagem mais de Tânia. Tânia Cristina, que o pessoal da faculdade chama tudo pelo Tudo nome, de né? Tânia, enfermeira Tânia. Enfermeira Tânia. Então a Tânia, a gente vai abordar aqui vários assuntos, porque a Tânia, ela tem várias atividades, né? Hoje ela está numa atividade muito interessante, muito importante, que eu gostaria até de chamar a sua atenção, que fica no vídeo inteirinho, né? Porque o pessoal com certeza. E às vezes acaba perdendo um assunto mais importante que a gente deixa pro final. É um tema de abordagem que todos têm que ser responsáveis, né? Vamos falar aqui da sua infância, suas lembranças de infância, com os amigos. Nossa, Zé, obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui em Aripuanã, participar. Eu vim para Aripuanã em 84 com a minha família, então toda a minha escola foi em São Francisco, né? Já levei meus filhos para ver onde eu estudei. Encontrei muitos amigos aqui e vejo que a qualidade que eu sou hoje como mãe, mulher, foi através da infância que eu tive em Aripuanã. É verdade, a gente olha assim, a Cristina é bastante jovem, mas ela é da época que ainda não existia o celular, né? Não, tanto... A nossa vibe era outra, né? Não, nós participávamos de jogos. Quem tirava foto era a Raquel Giacomini com uma maquinazinha. A única imagem que eu tenho da minha infância é com a Raquel Giacomini, que deve estar lá em Cuiabá. Eu não tenho essa foto ainda. São poucas fotos. E algum aniversário que alguém tirava. Mas não tem essas memórias visuais para me mostrar para os meus filhos. Eu conto através de história. Então, fica mais legal, né? Que usa a imaginação. Não, eles usam a imaginação. Tanto os meus filhos têm uma imagem que meu pai é falecido, né? Presencial, porque eu cito o nome do meu pai diariamente. Verdade. Falando em seu pai, qual que é essa lembrança? Que ele é um camarada, assim, família. Gostava demais. E aí, assim, chegou a acontecer essa fatalidade. Qual que foi o seu sentimento? Então, Você Zé... pode falar? Posso. Hoje eu vejo, assim... que a dor em si, da saudade, fica, né? Porque ele era muito carinhoso, muito querido, né? Comigo eu tenho muita imagem das canaças, que a gente participava dos torneios na igreja. Ele poderia convidar qualquer amigo dele para participar dos torneios. Ele me convidava, eu era o parceiro dele dos jogos, né? Em 2019 eu participei de um evento da SEMA, e a moça que estava sendo a minha professora, ela falou assim: esse Niclotti, eu conheço o seu sobrenome. Eu falei assim: sim, já fiquei hospedada no hotel do seu pai, olha só. E seu pai que me levou para a rodoviária, e ele falou muito bem de você. Mas, nossa, eu fiquei emocionada. Em 2019, a senhora lá, a professora, lembrava. Então, a imagem positiva que eu tenho do meu pai, assim, que ele é muito lembrado até hoje. Aonde eu vou, as pessoas têm uma imagem nossa pela presença do meu pai, sabe? Pela história. E foi meu pai que teve a ideia de vir para Aripuanã e trazer todo mundo para cá, né? Verdade. Seu pai tem um hotel e como é que era? Você conhecia bastante gente nova ali no hotel? Como é que... Não, meu pai, eu tenho a memória que era um restaurante, o Panelão. É verdade. Começou... O hotel vem depois, né? O hotel vem depois. Então, o Panelão, que foi a minha base de amizade mesmo, que eram muitos funcionários. O pessoal da Janga Sucos era o churrasqueiro, depois que eles abriram o restaurante deles. O Biri teve ambiente de academia dentro do Panelão, que é onde a minha ginástica e do vôlei que eu fiz foi com o Biri. E depois do Panelão, que a mudança, essa parte política, né? Que minha mãe teve a ideia do hotel. Mas eu lembro minha mãe pesando o ouro
para pagar o alimento através da pesagem do ouro. A balança ficava... Gente, é verdade que eu tô contando. Não tô mentindo, Zé. Que a época Aripuanã era assim, né? Você pagava as coisas pagava no ouro, ficava a balança. Se a pessoa não tinha o dinheiro, já deixava a grama de ouro pelo almoço. É verdade, isso é verdade. 87, mais ou menos. Como é que é a Cristina, esposa, mãe? Você se inspira nos seus pais para educar os seus filhos? Nossa, com certeza. Minha mãe fala assim, você brinca muito com seus filhos, eu não tinha esse tempo para brincar com vocês. Mas a minha mãe me deu o melhor que ela pôde na realidade que ela tinha. Então, ela conseguiu, da forma que ela tinha, ser uma mulher empreendedora e, acima de tudo, me dar esse olhar de honrar o pai e a mãe, ser essa responsabilidade de filha, né? O companheirismo que eu tinha muito com meu pai, hoje eu tenho com os meus filhos. Daí com os anos, né, Zé, a gente consegue, né, melhorar, a gente consegue trazer, tipo, que eu era jogadora de vôlei, meus filhos 3 são jogadores de vôlei, que eu gosto do esporte. Praticar esporte, né? Então, eu trago as minhas habilidades que eu tive para colocar em prática. Eu só evoluí nessa parte, não é que eu evoluí. Minha mãe, ela tinha outro jeito, né, mas sempre carinhosa, né, e evoluindo. Para quem não conhece a Cristina é esposa de delegado. Eu acredito, assim, que para você não deve ser fácil. Na hora que ela começa a adaptar na cidade, delegado sempre é transferido. Como que é essa vida sua de cigana? Eu tive a oportunidade daqui eu conheci o João, a gente foi morar em Tangará da Serra. O João ficou 8 anos, e depois ele teve a oportunidade de ser transferido. Hoje ele é regional, olha que bonito, né? Ele é regional em Nova Mutum, é responsável de Diamantino, Tapurá, Lucas, várias cidades ele é o responsável. Mas eu, como mulher, empreendedora e mãe, nós temos que... Eu e a família tem que estar preparado que qualquer momento a gente pode ser transferido de novo. Verdade. E como é que é você ter um esposo que tem uma profissão insalubre, que sai de casa para combater crime, essa coisa toda? Como é que é a situação? No primeiro ano de casado, eu sou técnica de segurança do trabalho, além da enfermagem. Eu achava poucos equipamentos de segurança que eles usavam. Por mim, ele colocava tipo Robocop. Proteção. Proteção total de cabeça, tórax, que eu acho que a parte torácica ainda é pouco. Eu falo pro João, se eu fosse a técnica de segurança da Polícia Civil, vocês iam na operação com mais resguardo. Não é que você vai se adaptando naquele ambiente insalubre, você vai olhando as operações, visualizando, parece que você vai interpretando o perigo ali. Não, o perigo sempre tem, né, Zé? Mas assim, diminuir um pouco do medo. Mas sempre quando ele vai pra operação, acalma meu coração só quando ele chega. É porque, na verdade, o delegado ainda tem aquela questão que ele não é da de frente, né? Que existem policiais, mas sempre tem o perigo, Sim, né? Não, tem o perigo porque hoje ele tá na gestão. Ele organiza toda a equipe de operação, né? Que vai para algum setor, mas quando precisa ele também tem que ir a campo. Vamos dizer que tem alguma operação grande em alguma cidade que precisa do suporte da outra, né? Daí vai todos os policiais para aquele local, né? Vamos falar sobre a escolha da sua profissão. Por que enfermagem? Ai, que legal. Isso é importante porque muitos buscam uma profissão. Eu gostaria, quando eu fui, Zé, eu queria ter feito educação física, porque eu tinha uma imagem do Beri Gerard como um exemplo de, né? Daí quando eu fui para Cuiabá estudar, eu não tive essa oportunidade no tempo, né? A enfermagem surgiu para mim, eu vou ser bem sincera, porque depois a gente se apaixona de uma forma mais ampla, né? Eu tava fazendo um cursinho em Cuiabá e o pessoal começou a falar que a área da saúde era boa, que saía empregado, que teria mais oportunidades, sabe? E também eu não tinha passado numa escola particular, era um curso acessível pelo que o meu pai poderia pagar. Então, foi vários fatores. Oportunidade, campo de mercado e valor de curso. Mas assim, só para vocês terem ideia, eu só fui estudar em Cuiabá porque veio uma professora, ficou hospedada no hotel da minha mãe. Ela me viu, ela falou assim, a sua menina tá terminando o ensino médio, ela tem que fazer faculdade. Minha mãe falou, não, o ensino médio já tá. Tá bom. Já tá bom, eu ia terminar o ensino médio. Então foi uma moça chamada Sueli Freitas, que ficou hospedada no hotel da minha mãe e falou, a tua menina tem que estudar. E eu fiquei hospedada na casa dela os primeiros meses. Você já tá conformada com o ensino médio? Eu estava, porque meus irmãos não tinham tido a oportunidade de estudar, gente, não é isso.
não teve aquela... Quando um irmão vai estudando, o outro já vai indo, né? Eu não tava, eu tinha essa vontade porque tinha conversado com a Ló e com alguns amigos, né? Mas eu tava meio envolvida no vôlei e achava que o ensino médio já estava. Ou sempre esperando que uma faculdade ia vir para Aripuanã. Não tinha, Zé? Verdade. Mas não tinha esse sonho, né? Todo mundo. Todo mundo. Não era fácil, né? Era a família, as famílias também tinham esse anseio, né? De ter uma faculdade para os filhos não ir embora. Porque o custo de fazer uma faculdade em Cuiabá é caro. Não é só o curso. É o translado para os hospitais para fazer estágio, a roupa branca, vários... o aluguel, né? A alimentação. Então, você querer fazer uma faculdade fora, são vários... Tem que ter um suporte grande, né? Tem que ter. Verdade. Então, aí você voltou depois e começou a trabalhar no PSF. Qual que é essa primeira experiência, assim, trabalhar logo no PSF? Olha, José Gomes, eu vou deixar aqui uma mensagem até para os moradores do Jardim Planalto, onde foi a primeiro emprego, assim, um olhar da enfermagem na prática. A gente montou uma equipe e ali eu percebi que eu estava na profissão certa. Por quê? Eu gosto de contato direto com a comunidade, o cuidar. A enfermagem, ela tem muito esse olhar com cuidado, de estar perto da comunidade. Então, o PSF, ele me trazia o seguinte: tem que participar de um paciente com hanseníase para levar a medicação. A gente ia na casa. A gente ia com o agente de saúde na casa. A gente ia para a Cidade Morena vacinar. Então, a gente acabava fazendo amizade através dos agentes comunitários de saúde, o cuidado com a comunidade. Então, foi através do posto de saúde que eu vejo o cuidar da comunidade que me contribuiu para estar onde eu estou hoje. Nessa transição, nesse olhar de comunidade. Porque a saúde pública, se não tiver uma base digna, um olhar direto à comunidade, não adianta ficar só responsável no hospital. Porque muitas vezes o hospital vai estar sobrecarregado já com a doença. E muitas doenças podem ser prevenidas ali. Prevenção é importante. Prevenção. Essa é a ideia do SUS, né? Sempre foi, né? Isso. O SUS, como base da Lei 8.000, desde 88, essa equidade do paciente como direcionada à comunidade. Você previne doenças epidemiológicas como dengue, diarreias, tudo cuidado da gestão de lixo, ambiente da comunidade, para saber quantas diarreias que teve. A gente sabia, tudo notificado. Uhum. As DST, os hipertensos da comunidade, os diabéticos. Tem uma paciente que até hoje, ela no Facebook, ela fala assim: foi através de você que eu me curei da minha doença, eu tenho muito carinho por você cuidar de mim. Então, quando você está perto da comunidade, você você não só entrega a medicação, você visita e acompanha até seu tratamento final. E segurança do trabalho? Todo mundo fala dessa profissão, mas para que serve? Qual que é a importância dessa profissão dentro de uma empresa? E você atuou também, tem que fazer um curso que é um curso difícil, não é fácil, né? Não é fácil, é igual uma faculdade. Olha só, eu trabalhava então no Planalto e a maioria dos trabalhadores da área da serraria ia muito pro Planalto, com dor de cabeça, cefaleia, dores no corpo. Uhum. E era alguma virose, mas muitas vezes era dor relacionada a algum esforço repetitivo. Carregar peso ou fagulhas no olho, poderia ser algum acidente. A falta do equipamento de segurança. A partir dessa vivência do Jardim Planalto, eu fui convidada para participar de palestra, como antiga Faxinal, hoje é Faxinal ainda o nome? 3F, né? 3F. A Faxinal eu comecei a ir junto com o Zé Miguel da palestra lá. E através dessas palestras, o SESI e o Senai nos encontrou aqui, né? E eu era contratada pelo SESI e o Senai para dar palestra. Daí eu descobri, Zé, que existia um curso chamado Técnico de Segurança do Trabalho. Era técnico, 2 anos, não é faculdade. E o salário, para te ter ideia, era o mesmo salário de uma faculdade de enfermagem. Você viu que interessante. Então, muitas vezes as pessoas têm... A remuneração é boa até hoje, né? A remuneração é boa e toda empresa, ela necessita ter esse profissional técnico. Então, eu fiz o técnico de segurança aqui em Aripuanã, sabia? Pelo Senac de Tangará, que veio para cá. E do técnico de segurança, eu fiz a pós-graduação de enfermagem do trabalho. Legal. Você foi para Tangará. Você é uma pessoa comunicativa desde pequena, né? Sempre se comunica muito bem. Só que aí eu fiquei vendo pelas redes sociais que você é seu candidata.
Ai, José. A vereadora, que história é essa? Como que surgiu essa ideia? O porquê que alguém te convenceu que você seria uma ótima vereadora? Então, aqui, enquanto eu trabalhava no Jardim Planalto, a comunidade do Planalto pedia para mim ser candidata. Eu tinha uma aversão da política, de medo, o que as pessoas vão pensar se eu entrar na política, ou pela minha idade, né? Mas eu tenho uma família de políticos, né? Meu pai gostava muito da política. Daí o que acontece? Eu comecei a desenvolver os meus projetos em Tangará da Serra e as pessoas começaram a ver a qualidade dos projetos, a visibilidade, que eu era professora do Senai, do Senac. Eles falaram, Tânia, precisamos ter mulheres na política. Representatividade feminina. Porque muitas coisas dependem do legislativo, né? Precisa do legislativo e hoje a porcentagem de 30% da mulher, né, na política. E eu fui candidata, mas daí lá, era 110 mil habitantes. É bastante, né? É verdade. Então você fiquei sabendo que ficou de suplência, né? Fiquei como primeira suplente. Ó. Chegou a assumir? Assumi por 30 dias. Olha que honra. Você tem no seu currículo vereadora? Eu tenho a vereança por 30 dias. Fiz o meu discurso ao meu pai, E Zé, você vai fazer eu chorar da vereança. Foi muito emocionante. Eu vejo assim, quem puder, porque somos responsáveis do ambiente onde vivemos, temos que ter a responsabilidade de entrar na política, sim. Somos capazes, né? E eu consegui escrever um projeto, a primeira cidade de Câmara Sustentável é em Tangará da Serra, do Mato Grosso. O que é uma Câmara Sustentável? A Câmara Sustentável é trazer um direcionamento para a Câmara sobre o que é ser sustentável. É ver o que gera de resíduo dentro da Câmara, resto de café, papel, para diminuir o lixo dentro do local. Então, cafezinho, pó de café, a gente fazia adubo. A gente orientou os vereadores, o pessoal, a diminuir o uso do carro, né? Usar o papel higiênico dos dois lados. Ou a caneca. O papel higiênico, o Zé foi bom, hein, Zé? Você fez o quê? José Gomes. Quem sabe, né? É uma forma de economia. A economia se reaproveitar, né, Zé? O R da reciclagem. O uso da caneca dentro da Câmara, para não ter uso de copo descartável. Mas além dessa parte de gestão dentro do ambiente, é trazer para a Câmara, ter vereadores olhando para a sustentabilidade. Escrever leis sobre uma cidade sustentável, baseada na ODS 11, o que é uma cidade sustentável com mobilidade. Saber que dentro da gestão pública existe a quantidade de lixo dentro de uma população por dia. O que esse vereador pode fazer uma lei como o IPTU verde. Você já ouviu falar de IPTU verde, Zé? Tô ouvindo agora. A gente levou vários... Mas o meu ficou 30 dias, né, Zé? Calma, eu só levei as ideias. Dei os vereadores que estão idealizando, né? O IPTU verde é, vamos dizer assim, se você diminuir o lixo gerado da sua casa, você sabe quantos quilos que você gera de lixo por dia, Zé? Essa ideia. É 1 quilo de lixo por habitante, por dia. A minha casa é 5 pessoas, então a gente gera 5 quilos por dia, dá 150 quilos mês. A minha residência gera quase 1 tonelada de lixo por ano. Então, se eu fazer a compostagem do meu resíduo orgânico, das cascas de fruta, já vai diminuir esse resíduo, esse lixo, para metade. Se eu fazer reciclagem, então, se eu fazer essas práticas sustentáveis dentro da minha casa, pode diminuir o valor do IPTU. Ou se eu tiver uma energia solar, ou reaproveitamento da água da máquina de lavar, sabe? Se você conseguir adaptar a sua casa com hábitos sustentáveis, ajuda a gestão pública, a cidade se transforma numa cidade sustentável e todos são responsáveis do ambiente onde vive. Um gancho aqui, às vezes você falando de sustentabilidade, aí muita gente entra aqui e sai aqui. E é um assunto que hoje preocupa o mundo todo. Isso. Né? É delicado, né? Às vezes a gente falar sobre esse assunto, porque muita gente não quer colaborar e acha que é só os outros. Isso é conversa de político. Mas é um assunto assim, eu gostaria, pra gente dar um início a esse bate-papo, eu gostaria, como que surgiu essa ideia? Da onde que você tirou isso? Foi numa biografia? Onde que teve essa ideia da sustentabilidade na sua vida? A sustentabilidade é como fosse um tripé vou colocar o ser humano como um tripé. A gente tem que cuidar do ambiente dele,
onde ele vive, que é entre a saúde, alimentação, segurança alimentar, que ele tenha saúde, alimento, segurança no ambiente de trabalho, que não gere um acidente, que hoje é um índice de acidente, e o ambiente de onde ele vive, do lixo que ele produz. Então, não é só sustentabilidade, não é só o meio ambiente, árvore, lixo, né? É o ser humano como um todo. Então, se eu sou enfermeira e estou cuidando da parte da saúde pública daquela pessoa, é sustentabilidade. É cuidar do paciente como um todo sem gerar impacto às futuras gerações. Como que surgiu isso? Através dos treinamentos, dos cursos, das oportunidades, cursos que eu fiz no Sebrae. O Sebrae foi impactante no ambiente onde eu estou hoje. Eu estava em Tangará da Serra, todos os cursos do Sebrae. Eu ia abrir minha empresa, o MEI, foi através do Sebrae, e o Sebrae começou a me capacitar, compre do pequeno, todos esses eventos que tinha do Sebrae, eu ia para Cuiabá. Daí em Cuiabá tinha a Casa Sustentável, em Cuiabá, do Sebrae. E fui visitando esses workshops, isso aí, e meu propósito foi aumentando. Você se apaixonou pela ideia? Apaixonei pela ideia porque eu vi que eu, como enfermeira, eu não estava cuidando do paciente fragmentado. Eu não estou só cuidando do equipamento de segurança, do remédio que ele toma. Eu tenho que cuidar dele, da comunidade onde ele vive. Se o lixo tiver ambiente correto, se a saúde dele está boa, se ele está se alimentando bem. E tudo isso, Zé, está baseado numa agenda da ONU. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Essa agenda, ela traz um tripé de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje, para te ter ideia, 280 milhões de pessoas não comeram, passou fome, está passando fome no mundo. Através de dados, tipo um diagnóstico mundial de quantidade de pessoas que façam fome, quantidade de lixo que tem, pessoas que morrem por acidente, foi feito um diagnóstico mundial e foi colocado metas para as pessoas atingir até 2030. Hoje a primeira meta maior é o ODS 1, que é fome zero, que as pessoas têm que ter comida. Não adianta você falar de outra forma se a pessoa está passando fome. Então foi através de estudos na internet mesmo, buscar o que o mundo está falando mesmo, os impactos globais de... Você tocou numa ideia aí, chama compostagem doméstica. O que seria isso na prática? Na prática, hoje, José Gomes, é o seguinte... Hoje o município está com o quê? 25 mil habitantes? 24 mil. 24 mil. Então, nós geramos aqui em Aripuanã 24 mil quilos por dia, porque é 1 quilo por habitantes. Desses 24 mil quilos, 12 mil quilos, que é a metade, é resíduo orgânico, casca de fruta, resto de arroz, feijão, tudo. Esses resíduos, José, não é lixo, ele é um resíduo que pode ser compostado. Então, 12 mil quilos de resíduos por dia, poderia fazer uma leira num espaço de compostagem, que coloca serragem ou folhas secas e vai mexendo no período de 90 dias, vira adubo. Esse adubo, nós poderíamos trazer desse adubo à venda, como uma empresa verde, sustentável, como venda, ou fazer hortas. Virar um negócio, então. Virar um negócio. Hoje é um negócio. Hoje a compostagem é negócio. Por quê? Olha só, 12 mil quilos de lixo. A maior gasto dentro de uma gestão pública não é saúde e educação, é a quantidade de lixo que a gente produz todos os dias. Então, se você conseguir fazer a gestão do lixo, você acaba trazendo uma cidade sustentável, porque vai ter horta, você vai trazer uma mente despertando para a sustentabilidade. A minha filhinha de 5 anos, ela chega na escola e fala, ó, a casca de banana tem que fazer adubo. Então você desperta desde a criança um cuidado da sustentabilidade e através disso a compostagem, ela traz a economia circular. O que seria isso? Faz um giro, tipo a comida tá aqui, faz a compostagem, transforma em adubo e o adubo vai produzir comida de novo. Então você faz a economia circular, não é o lixo pro lixo. Você retransforma, você reproduz algo importante. Daí quando você começa a ver que a casca de fruta tá aqui, a garrafinha de cerveja, a latinha, pode ser reciclado. Por que não uma parte de uma associação, uma cooperativa? Em Tangará, onde eu passei, lá tem uma cooperativa só de catadores. Daí você começa a ampliar a sua visão da sustentabilidade. Que o lixo que é produzido todos os dias, pessoal, é apenas só 10% que é lixo mesmo. Que é o que é desprezado, sabe? O rejeito. O restante é
tem que virar um novo produto. É um assunto bastante interessante mesmo. Mas antes eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre o vidrinho aqui, ó, que é um sprayzinho que eu tô usando, que a garganta não tá legal, viu, Cristina? Você não, aí? Tranquilo, Zé. Pois é, você tá falando desse assunto aí, do compostagem, do reaproveitamento, reciclagem. E vale a pena ressaltar aí que alguns secretários já receberam alguma notificação que existe uma lei sobre essa questão do lixão, né? Que não é para mais existir. No estado do Mato Grosso é zero, né? É zero. É uma lei já que foi aumentado esses prazos, né? E agora, de agosto de 2024, teve um prazo que as cidades que não tiver alguma justificativa, que está querendo implantar, que está fazendo algumas práticas... Um projeto, na verdade. Um projeto, algo que possa reduzir essa quantidade de resíduo. Vamos dizer assim, produz 12 quilos mês ou dia, para onde que está indo esse resíduo, o que está fazendo, vai ser notificado. Quais são as alternativas que o município... Isso, quais são as alternativas, quais são as campanhas municipais para sensibilizar, porque existe o pequeno gerador do resíduo e os grandes, porque as empresas também são responsáveis do resíduo, todos, dentro da lei de 2010, todos somos responsáveis do lixo que produzimos. Então, e nas empresas também, ela tem o destino correto, igual farmácia. Os medicamentos injetáveis não pode ser no lixo comum, então tem que ser pesado esse resíduo, tem que ter um destino. Algumas empresas já recolhem esses resíduos, né? Recolhe, vamos dizer, da área hospitalar, provavelmente é Cuiabá, porque Tangará da Serra e Nova Mutum também vai para Cuiabá. Então, alguns farmácia, medicamento vencido, tudo, mas o resíduo das empresas, tipo serraria, mercado, onde produz muito resíduo, além do destino, tipo assim, tô jogando fora, mas aonde? O mais preocupante é esse resíduo doméstico, né? Que é grande escala, né? É, grande escala. Daí é toda a comunidade. Parece pouquinho, José, todo dia que você produz, mas é constante. É interessante também ressaltar, né, que você faz palestras sobre isso, né? Sim. É interessante os municípios, né? Para quem está assistindo a gente aí. Certo. Você tem uma empresa que é especialista nisso, né? Você se desloca do seu município para... Correto. Nós desenvolvemos o projeto, tanto em Nova Mutum, a gente é contratada pelo SAAI de Nova Mutum para desenvolver a escola sustentável. É gestão de resíduos orgânicos da escola que transforma em adubo, né? Então, a gente faz todo o projeto para a empresa, ou para a escola, ou para o município, e dá esse suporte de palestra, porque não adianta falar assim, tem que fazer compostagem. Mas como? É no balde? É no chão? Eu vou fazer dentro de casa? Onde que vai ser feito? Então, a gente dá essa mentoria, esse cuidado da gestão de resíduos e de toda essa parte de... Não é só o lixo, né? Voltando à sustentabilidade, a palestra sobre prevenção de doenças, né? Outras abordagens também. Você chegou a receber uma moção de aplauso, não foi? Numa Câmara? Recebi em Tangará da Serra, por causa da primeira Câmara Sustentável. Eu levei, quando eu mudei para Nova Mutum, eu levei para o presidente da Câmara, seu Altair. E o seu Altair implantou a segunda Câmara Sustentável em Nova Mutum. Legal. Daí eu recebi a moção de aplauso em Nova Mutum. Quem sabe a gente implantar Câmara Sustentável em Aripuanã, Zé? Verdade. Olha, boa ideia. Principalmente na educação. É interessante. Vamos tocar nesse assunto depois? Sim. Porque, na verdade, você tem um propósito de despertar a comunidade de maneira positiva para impactar o mundo. Certo. Né? Esse é o seu propósito. A gente, quando fala assim, mas quem é? É que esse propósito é muito forte, né? Mas agora a gente tem que começar, né? Temos que fazer. Como começar? É o que você está fazendo? É o efeito formiguinha? O meu esposo diz assim, Tânia, parece que você tá com uma gota de água jogando lá no céu. Você tá animada, hein? Você tá impactar. Mas deixa eu contar para vocês, ó. O nome do meu bairro em Nova Mutum é Montserrat. Umas queimadas que tá aparecendo no TikTok, nos vídeos, de lá. Como que eu tô fazendo? Tô falando eu como Tânia, como voluntária agora, não como empresa, só para você ter ideia. Porque eu como empresa eu tenho que fazer o impacto, mas eu como Tânia, eu tô mobilizando a rua da minha casa. Para eles começar a cuidar dos quintais, que tá voando muito lixo, baldio, né? Daí nós estamos atrás de... Além de... O que é impactar positivamente? Se meu bairro tem 1.000 habitantes, José, com quantas quadras? Tem 20 quadras. Imagina se eu conseguir, Tânia, impactar 1.000 pessoas ali.
o meu bairro vai ser exemplo para os outros bairros. Então, esse trabalho de formiguinha meu vai multiplicar outras pessoas para fazer algo. Mas o que é impactar? Que você vai ser responsável do seu bairro agora, só para você ter ideia. O que é? Hoje foi observado 7 maneiras de você impactar seu bairro. Olha só. O primeiro é observar dentro do seu bairro quais são as pessoas mais necessitadas, que precisam de roupa e alimento. Então, quem sabe, dentro do seu próprio bairro, você consegue coletar alimentos para ajudar essas pessoas. O outro é o lixo, que dengue, doenças epidemiológicas, tá... Se você cuidar do seu bairro, o índice de dengue, de doenças, já vai diminuir. Então, você vai fazer doação de roupas, você vai mobilizar a comunidade para fazer a limpeza do bairro. Já que eu sei fazer a compostagem, nós já estamos atrás de algum lote para nos liberar algum espaço para a gente fazer adubo. Dá para fazer a horta comunitária. Isso, fazer uma horta comunitária. Ah, não sei plantar alface, mas vamos plantar cidreira, hortelã, fazer um chazinho, só para diminuir o lixo. Daí o outro, José, é o que você sabe fazer que pode ajudar o próximo. Igual eu sou enfermeira, eu sei dar palestra, eu sei. Mas ó, uma coisa que eu sabia, não sabia que eu sabia. A gente foi na associação de catadores que eram analfabetos. A gente fez um grupo para ensinar a ler e escrever. Ah, Zé, que você não sabe, Zé, ainda entra a questão social nessa da sustentabilidade, né? É porque acho que os bairros, as pessoas devem se comunicar mais, né? Isso. Deveriam se reunir mais para cuidar do seu próprio bairro, porque é dali, imagina se todos os bairros fizerem a mesma coisa. Fazer a mesma coisa. Já resolve um problema. Já, vários problemas. Imagina, né? Vários, né? eu mobilizar 1000 pessoas. 1000 pessoas impactadas por esse mundo melhor. E não, até agora não tá difícil, né, Zé? Do que eu te falei. Não. Tá fácil, não tá? É questão do dia a dia, né? É o dia a dia. Daí você tem que cativar mais pessoas para esse ambiente, né? Daí já que você já fez o que você pode ser que seu vizinho tá passando alguma necessidade. Até que ele fez alguma cirurgia, está precisando do seu cuidado, de você ouvir. Só de você dar atenção, participar, fazer essa mobilização de bairro. O próximo, Zé, que é o último, é ser voluntário. O que você pode ser o voluntário de algo? O que você pode ser capaz de fazer pela comunidade? Nós não estamos aqui preocupados que é responsabilidade do prefeito, do vereador, do governador. O que você pode fazer para ter um mundo melhor no ambiente onde você vive? Você é responsável do ambiente que você vive, a sua cidade, seu bairro. É muito fácil, Zé. A gente lá em Tangará, a gente fez a rua lixo zero. A rua da minha casa era lixo zero, porque a gente coletava as cascas de fruta da rua e virava adubo. Mas eu acho que o primeiro passo aí é trabalhar a questão motivacional, né? Você falou da situação que tem muita gente que é acomodada, né? Vamos falar que tem lotes baldio aí que era só tirar um sábado aí que você conseguia resolver o problema e fica ali. As pessoas ficam acomodadas. Mas não tô dizendo pra vocês que tá sendo fácil pra mim, não, viu? Tem a questão motivacional, né? a pessoa chamar a responsabilidade também. Chamar a responsabilidade. Na primeira limpeza lá só foi eu e mais uma pessoa. Mas a gente alguém tem que fazer, né? Alguém vai fazer, eu vou estar inspirando. Pode ser, hoje eu já estou aqui. De Nova Mutum, eu já estou trazendo essa ideia aqui pro José Gomes. Quem sabe José vai começar lá no bairro dele. Verdade. Não, mas ou alguém que está ouvindo aqui, né? Despertou. É uma pauta para agora tem época de campanha, né? Pauta para candidatos aí também. Essa pauta da sustentabilidade, as leis ambientais têm que ser baseadas nas metas. O que são metas? Fazer um diagnóstico, como que tá a realidade, vamos citar Aripuanã, como que tá a realidade de Aripuanã, como que a gente quer que ela chegue até 2030. Vai gerar quantos quilos de lixo até 2030? Quais são as leis, os impactos ambientais que eu posso fazer para reduzir isso? Então, se você não fazer um diagnóstico, você não consegue ter uma lei precisa. Porque você tem que saber a quantidade de habitantes, a vulnerabilidade, o que você pode fazer dentro do bairro e trazer a sociedade participativa do ambiente. Você mora numa região onde que o agronegócio é fortíssimo. Nossa região aqui é fortíssimo no extrativismo vegetal, o extrativismo mineral. Como que essas pessoas vão comprar essa ideia? Como que você tem visto a recepção dessa ideia desses grupos? José, eu vou falar a parte positiva e negativa, né? Para as pessoas entenderem. Eu, como empreendedora social e enfermeira ali, eu tô fazendo, disseminando
através de parcerias, quem sabe alguma empresa pode abraçar a causa, porque existe algumas leis que se chama ESG. O que significa ESG? Que as empresas elas têm que desenvolver um trabalho social na rotatividade da empresa dela, a parte ambiental, né, do lixo que ela produz, e a parte de governança, tipo, que tem que usar equipamentos de segurança. Então, esse projeto social que eu estou desenvolvendo no bairro, as empresas são responsáveis também de fazer. Então, estamos montando e disseminando de uma forma para captar parceiros, né? Para trazer, porque tem recursos para você dar palestra, encontrar locais para fazer a compostagem, para fazer a horta, ou funcionários para ajudar, né? Aí você tá falando aqui numa parte prática, né? Sim. Vamos para a teoria aqui agora. Eu vi você comentando sobre a questão da sustentabilidade, a ideia de aplicação nas escolas, no ambiente escolar. Então, isso seria a teoria para você atingir, começar do zero, lá da criancinha. Como funcionaria essa participação das escolas nessa ideia da sustentabilidade? A escola, dentro da ODS 4, que é educação de qualidade, a criança ela tem que ter uma gestão de qualidade na escola sem impactar as futuras gerações. Então, ela tem que ser responsável do lixo que ela produz na escola, para quando ela ser um jovem, ela tá sendo responsável. A gente desenhou, José, um projeto de quantidade de lixo da escola, quantos alunos que tem, fez um diagnóstico com as merendeiras para saber quantos que produz, e tem um espaço físico dentro da escola para separar esses resíduos orgânicos em balde. Daí do balde a gente vai fazendo as leiras de compostagem, e desse simples compostagem que parece, a gente vai desenvolvendo mais projetos. Daí a professora faz um projeto de plantio de beterraba, outro de cenoura. Daí eles vão usando o laboratório, que seria a horta, como um ambiente das disciplinas. Foi cortado... São as atividades pedagógicas. Isso, dela pode desenvolver. Foi cortado 5 pés de cebolinha. Quantas cebolinhas que deu? Deu 50. Quantos? Ele pode fazer aula de matemática, ciências, e também despertar nele em casa. A gente entregou adubo na escola, daí tinha um aluno chamado Tiago, e o pai dele foi. O pai dele falou: cara, você está distribuindo, eu posso vender. Em outra escola tem a educação financeira. Os alunos usaram a metodologia do custo do adubo, a empacotamento do adubo e a venda. E eles venderam. Então, ensinou, além da economia circular, a educação financeira dentro da escola. E acaba trazendo a sustentabilidade também. Como ter um aluno com perfil sustentável, falando, nossa, novas profissões. Então, você trazendo a educação financeira inovadora assim na escola, você desperta no aluno, não é só esses cursos que existem. Eu posso cuidar do planeta, ganhar um dinheiro e cuidar da comunidade. Como que os professores podem participar ativamente nesses projetos? Então, lá em Nova Mutum, a gente é contratada pelo SAI, porque muitas dificuldades, os professores vão ouvir agora, ele já tem muita responsabilidade, né, Zé? Se você jogar o professor para mais cuidar de horta, vai ser difícil para esse professor. A gente traz um ambiente propício para ele desenvolver o laboratório, que é essa horta. Deveria ter um projeto dentro do município que deveria ter alguém para cuidar da horta e ajudar na coleta dos resíduos. O professor poderia escrever um projeto desenvolvendo a parte pedagógica conforme a disciplina escolar dele. Se é matemática, português, uma redação. Não tem a Rosemary, que faleceu, você conhece? Só para trazer um gancho para vocês. Eu ajudei a menina dela, Maria Eduarda, lá no Paraná, a escrever uma redação. Ela foi premiada na redação através de implantar uma escola sustentável. Ganhou um telefone. Então, essa ideia que tem muitos editais, viu? Eu já ganhei um edital na sustentabilidade. Acho que para começar, as escolas poderiam fazer aquilo que você fez com as câmaras municipais. Isso, uma escola... Acho que é uma boa ideia, porque pelo menos é uma coisa fácil que está ali, só falta desenvolver, não vai onerar, ou até mesmo onerar, né? Ou aumentar a atividade do professor. Não vai. Né? Porque é só todo mundo cuidar daquilo, questão dos papel. E começar a passar isso para as crianças, né? Passar isso para a criança e desenvolver uma capacitação para os professores ou para o próprio gestor da limpeza, né? Que lá é o pessoal da cozinha, os gestores, para eles fazerem. Na educação, José, eu vejo que é
o caminho. É verdade. Porque ele impacta a família e acaba sendo exemplo. Acaba, aquela escola é uma escola sustentável, sabe? Em Nova Mutum, as 2 escolas que eu exerço, elas ganharam um prêmio de sustentabilidade. Uhum. Tem editais daí aberto, que a própria escola pode escrever para captar recursos para o município, para a própria escola. Então, esse assunto que você tá falando, principalmente que eu falei assim, que é a teoria, mas envolvendo a prática, eu falo teoria porque você vai estar começando a ensinar os pequenos quando chegar a nossa idade, porque às vezes a gente acomoda, né? Às Isso. vezes a gente acha que um papelzinho jogado ali não vai fazer a diferença, mas como você disse, somando tudo, né? Igual produção de fraldas, né? O problema, que eu acredito assim, é a questão das fraldas. Nossa, né? é impactante. Às vezes também. A gente acha que não é nada, né? Mas é 10 fraldas por dia aí no mês. No mês. Aí um monte de criança. Aí você vai fazer a conta quando você vê toneladas e toneladas. Né? Igual nas escolas. Nas escolas você vê os papel que as crianças jogam fora, rasga. Né? Lá no ensino médio tem a mania de arrancar muita folha, né? Se você começar a somar ali, quantas resmas dá diário que poderia ser reutilizado? Pra te ter ideia, uma que contamina muito solo todo medicamento que você compra, a logística reversa é voltar para a própria farmácia. Vamos dizer que eu comprei amoxicilina, sobrou o remédio e venceu. Eu não posso jogar no lixo comum nem no vaso, porque vai estar contaminando o lençol freático. É responsabilidade da farmácia que te comprou você devolver o frasco para ela fazer o destino final. E reutilizar, né? Novamente aquele frasco. Depois, não reciclagem. Não, ela vai fazer incineração porque aquele medicamento que está ali pode contaminar o lençol freático. Né? Pode ser que volte essa embalagem para a fábrica, correto? Ou depende do resíduo que está ali dentro, vai ter que ser incinerado. Bacana. A questão de você ser coordenadora adjunta do Movimento Nacional, o que é isso? Como surgiu essa ideia? Né? O que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável no Estado do Mato Grosso? Certo. Eu fui convidado pelo professor Capitango, ele é professor da Unemate, em Tangará da Serra. Tangará, Barra do Bugres. Capitango, se estiver me ouvindo. Uma professora de Tangará me indicou e viu que eu já fazia essas atividades, né? E falou, Tânia, você tem perfil, não quer desenvolver conosco? O que é esse movimento, Zé? Todos os estados têm que estar tendo pessoas envolvidas para disseminar ações de práticas sustentáveis ou falando isso que eu estou aqui, disseminando para a comunidade. O movimento das ODS, que fala que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos que desenvolvem metas e práticas sustentáveis para disseminar boas práticas para a comunidade. Então, a gente reuniu um grupo de pessoas que está levando essa comunicação, essa disseminar essa ideia para a comunidade. Então, hoje eu estou em Aripuanã, que eu tive a oportunidade, o Capitango está lá em Barra, Itangará, e as pessoas que estão envolvidas, a gente abriu o início do movimento em Cuiabá, na Assembleia, em junho, no Dia do Meio Ambiente. E hoje, que é interessante, nós podemos montar um comitê municipal em cada cidade. Aqui, José, você pode montar o comitê municipal para você levantar quais são as práticas sustentáveis que vocês poderiam desenvolver aqui. É sobre educação de qualidade, é sobre alimento, é sobre a horta, né? Vocês vão ver as 17 ODS que tem e disseminar algumas práticas. Para o município nosso que tem a potencialidade de ecoturismo e o turismo, nossa, é uma boa, né, para implementar essa ideia. E isso acaba até trazendo para o município, as empresas, eu sou apoiador de uma cidade sustentável. Tem o ODS 11, que é cidade sustentável mesmo. É trazer mobilidade para essa cidade, o pessoal andar mais de bicicleta, olha só, tão simples. Sabia que andar de bicicleta, andar a pé é uma das metas? Das metas, né? Diminuir a quantidade de carro. Muitos países da Europa já faz não pode andar todos os dias. Loca bicicleta para quem não tem, né? Isso, ó, você viu? Então são ideias. Então, nosso grupo, a ideia do nosso movimento é disseminar o que é esses objetivos, essas práticas sustentáveis que são fáceis e somos responsáveis do ambiente onde vivemos. Tem países que dá até bônus para quem faz reciclagem. Sim, é isso. Compra, né? Bonificação. Daí tem o Sebrae tem tipo verdinho, você pode dar alguma
dentro da escola ganha uma moedinha verde que pode trocar através de verdura na feira. Tem o verdinho, uma moeda deles, né? E a própria cidade, ela pode pensar com parceria com os comércios, que são os apoiadores, que vão... E criar alternativa, pagar desconto, né? Ganhar desconto. Ó, quem compostar quantos quilos e produzir adubo vai ganhar um desconto no IPTU. Daí precisa de leis, né? De leis. Pode descontar IPTU ou ter um olhar para comunidades despertar e ter vontade de fazer. Porque muitas vezes... E a participação dos líderes do bairro, eu acho que é interessante. Perfeito. Né? Os líderes ter essa ideia para disseminar em pequenos locais, aí vira aquele efeito formiguinha. Quando você vê a cidade inteira, tá dentro do movimento. Porque... Né? Um sentido... Se caso, temos que sonhar, né, Zé? Se tiver grupo de bairro, presidente de bairro bem organizado, grupo com a pastoral, com as igrejas do bairro, sabe? Que as igrejas estão sempre fortes, né, nas ações, né? Acaba fortalecendo também. Então, tendo um líder dentro do bairro, ele acaba ajudando, sim. E como é que é a sua satisfação pessoal sua relacionada à sustentabilidade? Qual que é o seu sonho? O que você almeja, além daquela frase que eu falei, né? Impactar o mundo. Impactar. Eu sei que isso aí é mais longe, né? Mas agora, na sua realidade, Ô Zé, que você sentiu? Eu fico muito impactada agora como mãe, né? Eu como mãe de 3 filhos, vivendo num mundo com muito impacto ambiental, sabe? Com muito lixo produzido, muitas fumaças. Como que vai estar esse mundo para quando minha filha... Tô falando da minha filha, mas é para todos, né? Tô falando como um olhar de mãe, né? A qualidade de vida, né? Como que vai estar a qualidade para os meus filhos futuramente? Como eu, como mulher... posso trazer algo positivo. E eu vejo que eu sou capaz, eu tô vendo mais esse olhar feminino mesmo, como mãe, de cuidar mesmo. Então, tô conseguindo intercalar, porque eu vejo, se eu não fazer a diferença, não vou ficar esperando o outro. Não adianta, José Gomes, só criticar. Temos que colocar a mão na massa. E não é de um dia para o outro. O que eu estou dizendo para vocês é 10 anos, 12 anos que eu estou... Hoje eu estou aqui vendo falar do que eu já estou fazendo pouquinho, né? Então, eu vejo assim que a gente tem que pensar não em uma ação singular. Eu vejo o meu propósito todo dia fazer algo pouco que possa impactar as pessoas de uma forma positiva. Porque o mundo está precisando desses cuidados contínuos. Pois é. Tânia Cristina, eu quero dizer que esse bate-papo nosso aqui é bastante educativo. Eu sei que é bastante amplo, né? É um assunto que, como eu falei no início, né? Que é um assunto que deveria já estar implementado já. Isso. O público, né? Principalmente, eu acho que a preocupação tinha que vir dos nossos representantes e também da sociedade. Né? Como você tomou iniciativa, hoje você tem uma empresa, mas você também é voluntária. Não, sou voluntária. Isso é interessante, né? Você está juntando útil ao agradável. A pessoa pode ter bastante lucro com isso também, né? Isso. É um segmento do futuro, né? Você pode ter lucro com os resíduos, né? Que pode se transformar... Eu posso fazer só o último gancho aqui, né? Desse adubo, existe o crédito de carbono, você já ouviu falar, Zé? Já ouvi falar, já. Crédito de carbono. Se caso eu não fizesse a compostagem, se o lixo tivesse produzido erradamente, ia estar produzindo gases que prejudicaria o lençol freático, a nossa respiração, que são metanos, as consequências, né? Quando você produz o adubo, é como se você estivesse produzindo um oxigênio, que é o carbono que está na árvore, vamos dizer. Cada X tonelada de adubo produzido são créditos de carbono. Empresas multinacionais precisam comprar esses créditos. Então, são várias coisas impactadas nesse lixo, sabe? São ações pequenas que pessoas que têm esse perfil empreendedor podem abrir uma empresa de ambiental que ela vai ter pontos positivos. Esse crédito de carbono funciona muito na questão também de preservação do meio ambiente. Isso, né? Preservação. Ou uma empresa que ela já está impactando muito o ambiente da forma que ela produz algum frigorífico, alguma coisa. Então, ela tem responsabilidade ambiental de compra de crédito de carbono para amenizar o impacto que ela produziu. Uma pessoa que fabrica esse copo, ele está impactando... Está impactando negativo. Ele tem que recolher uma parte do lucro dele que é para comprar... Para investir em crédito de carbono. Que isso virou um mercado fortíssimo. Isso, né? Correto, é isso mesmo. Tânia, muito obrigado pelas informações. Obrigada, Zé. Eu sei que o assunto é bastante amplo, mas...
muitas pessoas entenderam o seu propósito. Você está de parabéns por essa iniciativa. Né? Eu acredito que a enfermagem te ajudou muito nisso, que você... Não, com certeza. Convivendo com as famílias, o PSF, a casa, e você viu a necessidade. O diagnóstico em si. Tudo na sustentabilidade, que é cuidar das pessoas, cuidar de gente e do nosso meio, do nosso ambiente, do nosso planeta, que precisa urgentemente a gente tomar alternativas drásticas, né? Pra gente entrar nessa ideia sua. Muito obrigado mesmo por tu ter passado aí um pouquinho aqui, batendo um papo legal com a gente. E a gente volta na próxima oportunidade. Valeu, um forte abraço. Um abraço, Zé. Valeu, gente. Tchau.